Seja bem-vindo, estudante ou apreciador das artes matemáticas. Nessa videoaula de hoje nós vamos resolver este problema. E para resolvê-lo a gente precisa de uma habilidade muito especial, que é identificar figuras planas. O que são figuras planas? Triângulos, quadriláteros em situações problema e usar as propriedades referentes a esses polígonos, como por exemplo, para os triângulos, que a soma das medidas dos ângulos internos vale 180 graus. Mas antes de ir direto ao problema, vamos fazer algumas verificações usando o software, que você já pode observar aí. Eu vou deixar aqui para baixo. Eu vou desenhar um triângulo, iniciando com 3 pontos. Você lembra que qual que é a definição do triângulo mesmo? Triângulo é o polígono formado por 3 lados. E 3 lados vão gerar 3 ângulos internos. E você vai perguntar, mas como assim, Jesse? Primeiramente, eu determinei aqui os 3 vértices do triângulo. E eu vou desenhar os lados desse triângulo. Os lados são os segmentos de reta que têm extremidades em A e em B. Esse daqui é um lado do triângulo. Depois, o outro, que vai do B até o C. Esse daqui é outro lado do triângulo. E o terceiro lado do triângulo é esse que vai do A até o C. Pronto, nós temos aqui o triângulo ABC. E você perceba que eu posso movimentar à vontade cada um dos vértices. Ou seja, eu posso estudar as alterações ocorridas nas medidas dos lados e dos ângulos, propriedades dessas figuras. Como o triângulo é uma figura plana constituída por 3 lados, ele também determina 3 ângulos internos. Aqui nessa figura, um ângulo interno seria, por exemplo, determinado por essa figura aqui, que eu vou colocar em outra cor. Vou colocar aqui na cor vermelha. Então, se eu pegar o lado AB e o lado AC, colocando na cor vermelha, eu tenho aqui uma figura que é um ângulo interno do triângulo. Esse ângulo interno aqui desse triângulo, ele tem uma medida, e essa medida varia de acordo com a posição que eu determino por esse A. Ah, mas como eu posso fazer essa medida? Na prática, no dia a dia, num desenho manual, você usa um transferidor. Aqui no caso, nós podemos usar o software, que tem um transferidor, a grosso modo falando, embutido nele. Eu vou medir esse ângulo aqui, ou seja, eu vou medir a abertura desse ângulo. Se eu fizer assim, olha só como a abertura fica grande. E se eu fizer assim, esticar bastante, olha lá, a abertura é pequena. Se eu esticar para cá, olha lá como a abertura diminui, a abertura aumenta. Você percebe que conforme eu movimento os vértices, vai mudando a abertura aqui do ângulo, a grosso modo falando, a abertura. E, portanto, a medida desse ângulo, que é chamado ângulo interno do triângulo, também vai mudando. Eu vou medir usando o software. Então eu vou pegar aqui do CAB. Esse é o ângulo. E olha que apareceu para a gente ali. Apareceu justamente alfa igual a 34,62 graus. Pronto, aqui eu tenho o valor dele, 34,62 graus. A medida desse ângulo, se eu mudar a posição aqui desse vértice, o que vai acontecer? Também está mudando a medida do ângulo, olha lá. Eu vou mudar aqui o vértice B para a abertura ficar menor. Olha o que está acontecendo com a medida do ângulo, está diminuindo. Diminuindo, diminuindo, diminuindo. Aqui ainda é um triângulo, triângulo. Se eu juntar todo mundo aqui, ó, já não é mais um triângulo, né? Agora você tem um segmento de reta só. 3 segmentos de reta sobrepostos. Quando o alfa é justamente 0 graus.
É que o software aqui é difícil você conseguir 0 graus com ele, mas você vai ver na abertura mudar. Isso daí. Então, o ângulo é essa figura que eu anotei aqui em vermelho, ângulo interno de um triângulo. Eu vou fazer a mesma coisa para o outro ângulo aqui. Esse daqui é o ângulo CAB, ou simplesmente ângulo A, que a gente denota com A com acento circunflexo. Um A maiúsculo com acento circunflexo. Eu vou agora medir o ângulo ABC. Vamos ver o que acontece? ABC. Aqui eu tenho outro ângulo interno, não é? Olha lá, já tenho outra medida. Ele chamou de beta, o software chamou de beta essa medida. Ah, então aqui eu tenho a medida do alfa, que é esse ângulo interno, a medida do beta, que é esse outro aqui, e conforme a gente vai mexendo nos vértices, movimentando os vértices, essas medidas vão mudando. Só que ali, quando eu faço isso, eu passo para o outro lado, eu já não estou medindo mais o ângulo interno. E não é o ângulo externo também não. É outra coisa. Bom, mas aqui eu estou trabalhando com os ângulos internos. Então eu posso fazer uma variação toda aqui na posição do vértice e todos os possíveis valores que esses ângulos podem assumir estão previstos nessa movimentação. Eu consigo obter essa movimentação. Agora eu vou fazer isso para o C também, esse vértice C. O ângulo que é o BCA. Vamos medir o BCA? BCA. Olha ali, apareceu já. 69,48 graus. Eu só vou refazer isso daqui para ficar com a mesma estética do outro. Agora eu tenho os três ângulos, que são chamados três ângulos internos de um triângulo, e as medidas deles estão aqui. Conforme eu mudo a posição de cada vértice, eu tenho infinitos triângulos que são redesenhados aqui no software, e portanto eu tenho infinitas situações que podem ser previstas. O que eu vou fazer neste momento é considerar essas três medidas e vou somá-las. Vamos fazer assim. Vamos chamar de soma justamente o alfa, que é a medida de um ângulo, do ângulo CAB, com o beta, que é a medida do ângulo ABC, com a medida do gama. Pronto. Eu vou mostrar aqui na tela essa soma. E você pode ver essa soma deu 180 graus. E se eu movimentar esse vértice aqui, o que vai acontecer? A soma continua 180 graus. Olha só, quantos triângulos a gente está desenhando aqui? Infinitos, né? Porque olha a quantidade, olha a velocidade com que mudam os valores. Em cada posição que eu coloco o vértice C, está mudando a medida de cada ângulo. São infinitos outros triângulos que a gente está desenhando nesses poucos segundos. A mesma coisa para o A e para o B. Isso tudo está mudando rapidamente e a soma continua sendo 180 graus. Mas você vai falar assim, isso daí deve estar travado, deve estar com problema. Não, se eu passar aqui para o lado de lá, olha só, mudou para 900 graus, que já é uma outra história que eu vou explicar depois. Bom, mas aqui, olha lá, então a soma das medidas desses ângulos internos, ela vale sempre 180 graus, pelo que a gente está constatando aqui. Veja bem, a gente não está provando que vale 180 graus. Para fazer a demonstração desse fato, nós precisamos de argumentações concretas, baseadas em propriedades, em definições, em conceitos geométricos. Nós não estamos provando que a soma vale 180 graus. Nós estamos constatando que realmente, quando a gente muda aqui para os triângulos todos que a gente está considerando, essa soma sempre é de 180 graus. Então tem sentido isso. E a gente, depois de uma outra videoaula, vai provar, para essa daqui não ficar muito longa. Então a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo vale 180 graus. Olha só que interessante. Se você fizesse assim, um triângulo desse jeito aqui. Que triângulo é esse? É um triângulo especial. Esse quadradinho aqui, com um ponto no meio, ele é chamado ângulo reto. Ele mede 90 graus. E você repara que essa figura que foi formada aqui, esse triângulo,
ele tem um lado aqui que tem 3 unidades de comprimento e o outro lado também 3 unidades de comprimento. Então é um triângulo chamado isósceles. O que eu quero que você enxergue é que esse triângulo isósceles aí, esse triângulo que foi desenhado, ele é exatamente metade de um quadrado. Quando eu digo metade de um quadrado, quando eu desenho a diagonal, eu estou dividindo esse ângulo que era de 90 graus em dois outros que medem 45. Ah, então aqui mede 45, aqui 45, aqui 90. O que está conferindo com os cálculos realizados pelo software. E agora a gente pode aplicar essa ideia no exercício. Então a gente pode pensar no seguinte. Neste exercício aqui, Marco Antônio está elaborando o projeto de uma sala de escritório. A figura abaixo representa o esboço dessa sala de escritório. Essa figura aqui. Que figura que é essa? Essa figura aqui é o quê? É um triângulo. Então nessa situação, problema aqui, eu já posso enxergar uma figura geométrica, um polígono que é um triângulo. E os triângulos, eles têm quantos ângulos internos mesmo? 1, 2, 3 ângulos internos. Então o triângulo é a figura geométrica plana que tem 3 lados e tem 3 ângulos internos. E a soma desses ângulos internos tem que valer quanto? 180 graus, como a gente viu ali naquela simulação. Bom, mas então eu tenho que somar 40 com 60 com x, e eu sei que isso daqui tudo vai ter que ser igual a 180 graus. 40 graus com 60 graus resulta em 100 graus. 100 graus mais x tem que resultar em 180 graus. Mas eu somo quanto com 100 para dar 180? Poxa, 80 graus, né? A medida daquele ângulo ali na figura, que é denotada por x, é de exatamente 80 graus. Essa é a resolução desse problema. É isso aí. Espero ter ajudado e acredito que esse problema é uma boa base para você resolver muitos outros que estão por vir.